Mais uma vez, essa noite eu vos saúdo na graça do Rei Jesus, amém? Amém. Segunda carta, ou segunda epístola de Paulo a Tito, como você queira pronunciar. Capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 1, versículo 8 e versículo de número 9. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Acompanhe comigo enquanto eu leio. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, que nos chamou com santa vocação. É sobre isso que nós estudaremos nesta noite, a vocação eficaz. A vocação eficaz. Mas a pergunta é: o que é vocação? Chamado. Vocação, chamado. Mas o que significa eficaz? Qualidade de produzir resultado desejado. Isso é a palavra eficaz. Qualidade de produzir o resultado desejado, ou você pode usar outro significado, atingindo o resultado perfeito. Então, a vocação eficaz é um chamado que atingiu o resultado perfeito. A vocação é um chamado que atingiu o resultado desejado. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Ao chamado que Deus direcionou aos eleitos na pessoa de Cristo, dá-se o nome de vocação eficaz. Esse chamado é a salvação e a expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Cristo Jesus. Mediante a vocação eficaz, os homens são atraídos livre e eficazmente a Jesus Cristo, sendo para isso dispostos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Vocação eficaz é a obra da onipotência da graça de Deus, pelo qual de seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso, ele no tempo aceitável os convida e os atrai a Jesus Cristo para a sua palavra, pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, removendo e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles mesmos, embora em si estejam mortos em pecado, se tornem por isso prontos e capazes de livremente responder ao seu chamado e de aceitar e abraçar a graça nele oferecida e comunicada. Catecismo Maior, parágrafo 67, você vai encontrar isso. Pela vocação eficaz, o pecador responde ao chamado de Deus para quê? Para ser salvo. Para ser salvo. Pela vocação eficaz, o pecador responde ao chamado de Deus para ser salvo. É sobre isso que nós vamos falar. O Espírito Santo vai nos ensinar um pouco mais sobre essa tão grandiosa vocação eficaz. Mas o que é vocação eficaz? É o chamado que Deus faz ao pecador do estado de morte e pecado em que está por natureza para a salvação. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, verso 28 ao verso 30. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 30. Olha o que aqui o Espírito Santo vai usar o apóstolo Paulo para escrever. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora acompanhe comigo o verso 30. E aos que predestinou, passado, estes também chamou, passado. E aos que chamou, estes também justificou, passado. E aos que justificou, a esses também glorificou, passado. Compreendeu aí? Que já somos predestinados, somos chamados, somos justificados e somos glorificados. Eu já expliquei para vocês a fase do já e o ainda não. A glorificação total na minha e na sua vida só vai acontecer lá. Naquele dia que a última trombeta soar e o céu se rasgar e o Filho do Homem aparecer com poder e grande glória. Aí sim cumprirá a glorificação total. Mas nós já somos glorificados através de Cristo. O que o apóstolo está dizendo: e aos que predestinou, já foi. Esse também chamou, já foi. E aos que chamou, justificou, já foi. E aos que justificou, esse também glorificou, já foi. Ele não vai chamar, ele não vai glorificar, ele não vai predestinar, porque já está. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo para isso. Eu costumo dizer que quando Deus chama, Ele chama dentro do ventre da mãe. Quando Deus vocaciona com a vocação eficaz, Ele chama dentro do ventre da mãe. Jacó e Esaú é uma verdade plausível que estamos falando. Jeremias é uma verdade sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer que os gêmeos nem sabiam discernir entre o bem e o mal, e Deus escolheu: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus vai dizer para Jeremias: antes que eu te entreteceste no ventre da tua mãe, eu te chamei. O que é vocação eficaz? É o chamado que Deus faz ao pecador do estado da morte e pecado que está por natureza para a salvação. Talvez eu vou falar uma loucura aqui, você acha que é loucura? Tem escolhido hoje no latrocínio, tem escolhido hoje na prostituição, tem escolhido hoje no assassinato, tem escolhido hoje praticando tudo quanto é coisa ruim, mas no tempo certo ele vai ser chamado e convencido pelo poder do Espírito Santo, porque a graça de Deus naquele que é chamado, ela é irresistível. Ninguém consegue resistir à graça de Deus. Não tem um ser humano na terra que, se foi predestinado para a salvação, consegue resistir o chamado eficaz de Deus. Pode até tentar. Pode até tentar. Saulo, matador de crente. Matador de crente, Saulo. Intelectual, poliglota, falava pelo menos 3 idiomas.
hebraico, grego e aramaico. Duas nacionalidades, hebreu e romano. Filósofo, advogado. Entendia a Torá de cor e salteada. Achava que estava fazendo um favor para Deus, matando o crente. Só que já havia sido escolhido mesmo antes de nascer. Você conhece muito bem Ananias, quando Deus falou com Ananias, vai lá, pode ir lá, porque este não disse será. Jesus não disse será, esse é para mim vaso escolhido. Já tinha sido escolhido. O caminho de Damasco foi o lugar que Deus marcou para que a graça irresistível fosse o Espírito Santo convencesse Paulo e dissesse: você é meu. Você é meu. Não tem como resistir à graça de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é o chamado de Deus que Deus faz ao pecador do estado de morte e pecado em que está por natureza para a salvação. O apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos achou. Efésios capítulo 2 vai nos dizer isso. Mas como se dá a vocação eficaz? Primeiro, o que é vocação eficaz? Segundo, como se dá a vocação eficaz? Pelo chamado divino mediante a palavra. Pelo chamado divino mediante a palavra. Romanos 10. Só virar a página. Verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como se dá a vocação eficaz? Pelo chamado divino mediante a palavra. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões antigas diziam assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. É através da pregação que o Espírito Santo vai no coração do eleito que ainda está lá fora e começa a falar com ele. É para você. Encaixa certinho na sua vida. É o que você está vivendo. É por isso que volta e meia, quando você vai pregar em alguma igreja, você termina de pregar, que desce do púlpito, alguém vem ao seu encontro e diz assim: rapaz, esta palavra você contou a minha vida. Não é que o pregador contou a vida, é o Espírito Santo que está dizendo para ele, é para você. Está falando com você. Estou te chamando hoje. Porque nós não temos esse poder. Eu já expliquei isso quando nós estudamos o livre-arbítrio. Nós não temos esse poder de aceitar Jesus. Isso é jargão de pregador. Isso é jargão de pregador. Nós não temos capacidade de aceitar Jesus. Por quê, Marco? Porque a Bíblia vai dizer que eu estava morto em meus delitos e pecados, e quem está morto não tem reação nenhuma. Uma pessoa morta, se alguém não pega nas 4 alças do caixão e leva ele para o cemitério, ele vai ficar ali, roxear, entrar em estado de putrefação, cheirar mal, daqui a pouco os bichos estão saindo para fora. Por quê? Porque não tem reação. Precisa de alguém segurar na alça do esquife e levar para o cemitério e enterrar. Da mesma forma, na vida espiritual, se o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, não enviar o Espírito para falar comigo, eu não consigo ir até Jesus. Porque a minha carne só pende para o mal. A minha carne só deseja o mundão. A minha carne só deseja as coisas do mundo. A minha carne só deseja o que é mal. Abre sua Bíblia em João
6, 44, 45, Evangelho. João 6, 44, 45. Nós falamos sobre isso lá quando nós estávamos estudando sobre o livre-arbítrio. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não, Marcos, você está equivocado. Foi eu que levantei a mão quando o pregador falou que ia aceitar Jesus. Eu que levantei a mão. É você mesmo? Ou foi o Pai que tocou em você? Foi você mesmo que levantou a mão ou foi o Pai que tocou em você? Eu gosto de um hino muito tremendo, para mim é teologia pura. Voz da Verdade, quando ele diz assim: quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. É o que está aqui dentro. Se o Espírito Santo não chegar e dizer para você, levanta a mão, nós não temos poder para isso. Nós não temos poder para isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Verso 13 e verso 14. 2 Tessalonicenses 2, verso 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante a que, Paulo? Ao nosso Evangelho, que era a pregação da palavra, né? Como se dá a vocação eficaz? Pelo chamado divino mediante a palavra. É por isso que nós temos que pregar para gregos e troianos, porque nós não sabemos quem é escolhido. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: inste a tempo e fora de tempo. Nós não sabemos quem será salvo, porque não tem uma placa de salvo na testa. A função do evangelista, a função do pregador é proclamar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. O problema que tem de pregador tentando convencer pecador do seu pecado, não adianta forçar a barra, porque pode até levantar a mão, meu irmão Josimar, mas na outra semana já foi embora, porque foi por livre e espontânea pressão. E livre e espontânea pressão não segura ninguém na presença de Deus. Só fica na presença de Deus se o Espírito Santo trouxer. É por isso que eu não me preocupo. A minha preocupação é proclamar o Evangelho, porque é Ele que vai trazer para o que também vos chamou, verso 14, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, a minha função, a tua função é pregar, não é convencer ninguém, não. Não é ficar debatendo Bíblia. Bíblia não foi feita para debater, não. Bíblia foi feita para ser pregada. Segunda Timóteo, (1:9 e 10) a
nós lemos. Que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Deus não te chamou e nem me chamou por causa de mérito. Mas mesmo com os meus deméritos e com os seus deméritos, a graça nos alcançou. Então não tem ninguém que pode bater no peito e dizer: eu fui salvo por causa dos meus méritos, porque a Efésios vai dizer que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar lá em cima e bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu tive méritos para estar aqui. Quem é que pode bater no peito e dizer? Se o apóstolo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que não há nenhum justo sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões vão dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiro, o que é a vocação eficaz? O chamado que Deus faz ao pecador do estado da morte e pecado em que está, de natureza para a salvação. Como se dá a vocação eficaz? Pelo chamado divino mediante o quê? A palavra. A palavra. É só a palavra que tem poder. É só, não é o discurso bonito do pregador, não. É a palavra. É a palavra. Se não for a palavra, nada mais convence o pecador. E junto com a palavra tem a virtude da iluminação do Espírito Santo. Junto com a palavra tem a virtude da iluminação junto com o Espírito Santo. Romanos 8,16. Vamos ler o 15 também para você, para não ficar num texto isolado. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o Espírito agindo. Olha como o Espírito age na hora da palavra. João 16, 7 e 13, Evangelho. João 16, 7 e 13. João 16, 7 e 13. Mas eu vos, João 16, 7 a 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Olha o 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não é função minha, não é função sua convencer ninguém, é dele. Então eu como pregador, você como pregador da palavra não pode tomar o lugar do Espírito Santo. Quem convence é ele. Quem convence é ele. E não precisa também de subterfúgio
impressionar a plateia. O Evangelho é simples, como a manjedoura onde Cristo nasceu. É os homens que complicam tudo. Não precisa enfeitar para convencer fulano de tal, fulano. Não. Só deixa o Espírito te usar e ponto final. É Ele que vai fazer o resto. E pregador que gosta de florear bonito para ver se impressiona a galera, se impressiona a plateia. Peraí. Quem gosta de impressionar é lá fora, aqui não. Aqui é subir aqui, proclamar o Evangelho e ponto final. O Espírito faz o resto. Em terceiro lugar, se dá pela pessoa de Jesus Cristo. Se dá pela pessoa de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Até dormindo você precisa estar em vigilância, viu? Lembra lá da Sunamita de Cantares? Eu dormia, mas o meu coração velava, eis um noivo batendo a porta. Lembra das 5 virgens prudentes? Cochilaram. Como as nessas cochilou, as prudentes também cochilou. Mas qual era a diferença? Umas tinham azeite de reserva. Quando gritou, eis o noivo, está quase acabando a lamparina, mas nós temos de reserva. Vamos encher. Pode até dormir, mas vive em união com Ele. Porque a qualquer momento o brado vai ser dado. Eis o noivo. É um ato livre e especial da graça de Deus. Efésios 1, versículo 5. Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. A palavra beneplácito é consentimento da sua vontade. É um ato livre e especial da graça de Deus. Agora a pergunta é, qual é a situação do homem no processo da vocação eficaz? O homem é inteiramente passivo a isso. Não pode fazer nada. Sabe o que é nada? O homem não pode fazer nada. Ele fica passivo em relação à vocação eficaz. Não, mas o homem não pode dar uma ajudinha, não? Não. João 3,8. Evangelho. João 3,8. Olha o que Jesus vai dizer para Nicodemo. Jesus está falando aqui de nascer de novo. Jesus está falando aqui de regeneração. Olha o que ele vai dizer para Nicodemos no verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo que é nascido do Espírito. Alguém aqui já viu o vento? Qual é a cor do vento? Já viu o vento? Qual é a cor dele? O que a gente percebe e ouve é os seus efeitos sonorosos. A gente percebe e ouve os seus efeitos sonorosos, mas a gente não vê o vento. Só que esse vento tem poder de mover moinhos, gerar eletricidade, conduzir navios, e impulsionar crente. Olha o Espírito Santo aqui na simbologia de vento. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Olha o poder que tem o vento. Estamos falando agora do vento mesmo, que nasce lá no ponto zero do Equador. A ciência diz que o vento nasce no ponto zero do Equador, ele sobe até certa altura e ali a ciência diz, chama de tropopause, aonde ele vai se repartir para os 4 pontos cardeais da Terra para fazer os seus efeitos. Mas olha o poder que tem o vento. Agora, se o vento tem o poder, imagina aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele não tem comando próprio. Se o Espírito impulsiona para ir para lá, ele tem que ir. Se o Espírito impulsiona para ele ir para cá, ele tem que ir. Se o Espírito impulsiona para ele ir para lá, ele tem que ir. Lembra de Paulo? Paulo vai dizer isso. Eu queria tanto pregar na Ásia, mas o Espírito Santo nos impediu. Eu queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo nos impediu. Aí daqui a pouco Deus dá uma visão para ele, aonde um homem se colocava de pé e gritava, passe a Macedônia e nos ajude. O Espírito não queria Ásia, o Espírito não queria Bitínia, o Espírito queria ele na Macedônia. A vocação eficaz se dá desse mesmo jeito. O homem é inteiramente passivo, não tem domínio próprio. É a graça que faz tudo. Ao ser vivificado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela. É o Espírito Santo que habilita o homem a corresponder a esse chamado. Deus já havia prometido isso desde Ezequiel. Desde Ezequiel, Deus já havia prometido isso. Vamos lá para Ezequiel para você ver. Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 26, verso 27. A promessa do Espírito Santo, desde Ezequiel, Deus já começava a falar. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. É o Espírito Santo que comanda. A partir do momento que Deus chama, é o Espírito Santo que comanda. E nós somos habilitados, mesmo apesar de mortos em nossos delitos e pecados, nós somos habilitados a corresponder com este chamado. 1 Coríntios 2, 10, 12. 1 Coríntios 2, 10, 12. 1 Coríntios 2, verso 10, verso 12. Mas Deus nos
Paulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha como o Espírito age na vocação eficaz. Olha como o Espírito age na vocação eficaz. Ao corresponder ela pela fé, ao corresponder a ela pela fé apropriada, se dá graça de Deus. Quando o homem corresponde a esse chamado, ele se apropria da graça de Deus. Quer ver isso? Romanos. Quer ver isso em Romanos 5? Romanos 5, verso 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Viu aí? Ao compreender a ela pela fé, ele se apropria-se da graça de Deus. Qual é a situação do homem no processo da vocação eficaz? Ele é inteiramente passivo. Por quê? Porque ele está morto. Ele está morto, então não pode fazer nada. Se o Espírito não for lá e vivificar, não acontece nada. Se o Espírito não for lá e sacudir ele, pelo poder da pregação da palavra, ele continua morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas a pergunta que não quer calar: qual é a situação das crianças e dos excepcionais mediante a vocação eficaz? Qual é a situação das crianças e dos excepcionais? Eu preciso dizer para você que a ciência afirma que existem duas fases da criancice, de 0 a 6 e de 6 a 12. Muito cuidado para você não sair falando que qualquer criança que já tem raciocínio vai ser salvo. Cuidado. Estamos falando de infantes, recém-nascidos. Estamos falando de pessoas especiais que não têm capacidade de assimilar a palavra de Deus. É porque tem crente que pensa que o seu filho de 12, 14, 13 anos, que xinga pai, xinga mãe, não respeita ninguém, xinga professor, apronta as boas lá fora, está salvo. Meu, você está enganado. Você está enganado. É só você ler Provérbios 20, verso 11, Provérbios 22, 15, você vai entender. A criança se dá a conhecer se as suas obras são más ou se são boas. Estamos falando aqui de infantes, recém-nascidos, que morrem. Estamos falando aqui de crianças que ainda não têm a capacidade de assimilar o que é certo e o que é errado. Porque hoje o mundo está tão estranho que tem criança de 5 anos que dá de 10 a 0 em conhecimento em pessoas adultas. Tem criança que pega um celular, pega um tablet, pega um notebook, pega um smartphone e esmiuça aquilo que você fica boquiaberto. Mexe naquilo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Você acha que essa criança não tem raciocínio? Filho de crente não é crentinho não, se não converter, cuidado.
Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Tem que haver arrependimento. Por que nós batizamos crianças? Mas para elas participar da ceia, elas têm que fazer no futuro a sua profissão de fé. Chegar aqui na frente e confessar Jesus como Salvador. Você acha para quê? E é interessante que dentro do nosso governo, até 18 anos, o conselho ainda atura até 18 anos, o cidadão que foi batizado na infância, mas vai postergando a fazer sua profissão de fé, aos 18 anos ele é chamado. Não quero não. Então você volta a ser visitante. Vai ter que começar tudo de novo. E salvação é coisa séria. Salvação não é brincadeira, não. Salvação é coisa séria. Qual a situação das crianças e dos excepcionais diante da vocação eficaz? São regenerados por Cristo, salvos por meio do Espírito, que opera quando, onde, quando quer. Olha o que Davi vai falar sobre seu filho que faleceu, recém-nascido. 2 Samuel 12. Olha o que Davi vai falar. Segunda Samuel 12. Vamos ler o 22. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Olha o verso 23. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela. Davi sabia muito bem para onde o filho dele tinha ido. Davi sabia muito bem para onde a criança tinha ido. Ele está dizendo: eu irei a ela. Ele sabia que ela estava no descanso eterno, mas ela não voltará para mim. Mas a pergunta é: uma criança de 12, 13 anos, será que se não se converter está salvo? É coisa para se pensar, irmão, e às vezes a gente não fala sobre isso. Precisamos quebrar alguns tabus, porque tem muitos crentes que pensam: não traz o filho para a igreja, não traz a filha para a igreja. Não, meu filho está salvo, minha filha está salva. Será que está? Porque é o próprio Jesus que vai dizer: aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante de meu Pai. Por isso que eu digo para você que a ciência fala de duas infâncias, de 0 a 6, de 6 a 12. Porque até 12 anos se forma a mente de uma criança. Creio que você sabia disso, né? Que a mente de uma criança se forma até 12 anos. De 12 anos para frente ela vai passar a viver aquilo que ela aprendeu. Dentro do judaísmo, uma criança ela se torna adulto com 13 anos. Esse ritual é chamado de Bar Mitzvah, filho do mandamento. A criança é levada diante dos anciãos com 13 anos. Ele tem que saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cor. Se não saber de cor, pelo menos tem que saber salteados. Porções dos 5 livros da Torá. Com quantos anos Jesus foi ao templo? Com seus pais? 11 anos. 12. Está lá em Lucas 12. E
E o sacerdote vão ficar assim: onde esse garoto aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Por quê? Porque uma criança com 12 anos tinha que saber recitar a Torá. Então não vem para cá com esse negócio, seu filho não está frequentando, não lê Bíblia, não vem para a escola dominical. Cuidado. Cuidado muito com isso. Muito cuidado com isso. Ah, Marcos, mas lá em Mateus está escrito assim: deixai vir a mim todos os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino do céu. Mas está falando de quais tais? De qualquer um ou dos tais que vão até Jesus? É preciso entender o grego ali para a gente não pegar aquele texto e ler e dizer que Jesus está dizendo que todas elas são salvas. Cuidado ao você pegar um texto e ler ele ao bel prazer e sair passando ele. Jesus é bem fácil fazer dos tais, de qual? Daquelas que estão vindo a ele. Semelhante àquelas, o grego ali é esse. Semelhante a essas aí, é o reino dos céus. Não vai dar para terminar. São regenerados por Cristo, salvos por meio do Espírito Santo, que opera quando Ele quer. Eu não tenho nenhuma dúvida que aquelas crianças que Herodes matou para ver se pegava Jesus, não tem nenhuma dúvida, todas elas foram salvas. De 0 a 2 anos. Ele fez um genocídio para ver se pegava Jesus. Olha quantas crianças teve que morrer. E você acha que Jesus ia deixar elas de mão? Ninguém sabe quantas crianças morreram naquele dia. A Bíblia não fala quantas, mas eu não tenho nenhum pingo de dúvida. Todas elas estão diante de Deus. Morreram por quê, Marcos? Por um propósito eterno. Por um propósito eterno. Então, em vez do pai comprar um tablet para dar para uma filha ou um filho pequeno, dá uma Bíblia. Que hoje o presente do momento para um filho de 5, 6 anos é um celular dos mais sofisticados, é um tablet. Nada contra. Eu me lembro que o Elionai foi usar celular com 14 anos de idade. E não morreu por causa disso, está aí casado. Agora pode comprar o melhor que quiser. Mas enquanto teve debaixo da minha tutela, só pegou no celular para usar 14 anos. Podia pegar escondido lá, mas dele mesmo, com 14 anos. Isso é precioso, não é preciosismo não. É criação. É criação. Porque hoje a garotinha de 5 anos é colocada, exposta nas redes sociais, se requebrando de toda maneira, para os pais ganhar like através de uma criança que talvez nem está sabendo o que está fazendo. É o mundo que nós estamos vivendo. Crianças sendo expostas nas redes sociais, nem vivendo a criancice, já é levada aos holofotes para poder brilhar. E os pais nem percebem o que isso vai custar lá na frente. Qual é a situação das crianças? Vamos orar. E dos excepcionais diante da vocação eficaz. São regeneradas por Cristo, salvos por meio do Espírito Santo, que opera quando e onde Ele quer. Tanto elas como os excepcionais
e não consegue assimilar a palavra de Deus. A vocação eficaz alcança eles também. O autista, a vocação eficaz alcança. O garoto, a garota com síndrome de Down, a graça eficaz alcança. E quando ela alcança, não tem como fugir dela. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela sua palavra. Nos ajuda a cada dia a compreender melhor um plano tão extraordinário que não deixou passar nada despercebido. Um plano de salvação que, por mais que a gente fale sobre ele, jamais conseguiremos falar verdadeiramente o que é o plano da salvação na sua totalidade. Quem sabe quando chegar no céu nós compreenderemos. Isso é se o Senhor quiser nos falar. Mas que o Senhor nos ajude a abraçar essa oportunidade tão grande que nos foi dada. E todo dia te engrandecer e agradecer. Porque não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que escolheu a nós. E isso é motivo de nós glorificarmos o seu nome. O que é que a gente tinha para que o Senhor escolhesse a gente? Nada. Mas mesmo assim, um amor incomparável, inenarrável, inigualável nos alcançou de uma tal maneira que a gente se emociona ao falar de um amor tão tremendo como este. Ó Deus, nos ajuda a compreender melhor a vocação eficaz. E entender que essa graça ninguém consegue resistir-la. Nos ajuda a ser grato e te louvar e bendizer. E acima de tudo continuar proclamando a tua palavra. Porque dentro deste bairro chamado Vila Vicente, o Senhor tem eleitos para trazer. E o poder da sua palavra, mediante a atuação do Espírito Santo, vão trazê-los na hora certa. Eles vão ouvir a palavra e vão permanecer. Louvamos o seu nome, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo. Despede-nos agora, nos acobertando debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos dando um sono reparador, se for do teu querer, uma sexta-feira de paz na tua presença. Muito obrigado pelos visitantes que o Senhor nos honrou nesta noite. Que o Senhor esteja fortalecendo e renovando a cada um e a cada família aqui representada nesta noite. Que o Senhor esteja fortalecendo e abençoando pelo poder do nome de Jesus. É o meu pedido e a minha súplica nesta noite, em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém.